Hoje em dia, o seu nome é pronunciado com um calafrio rítmico que percorre a espinha, um sinônimo universal e inquestionável de horror gótico, sombras eternas e uma sede insaciável de sangue. Suas representações em capas de livros amarelados, filmes de terror clássicos e lendas folclóricas o transformaram em um monstro sobrenatural, uma criatura da noite que habita os pesadelos da humanidade há mais de um século, Drácula. Mas, para além das capas de veludo preto, dos castelos em ruínas e dos dentes de marfim da ficção vitoriana de Bram Stoker, existiu um homem de carne, osso, nervos expostos e uma fúria incontrolável que caminhou sobre a terra fria e hostil da Europa Oriental no século XV. Ele não era um vampiro que fugia da luz do sol ou temia o crucifixo. Ele era um príncipe guerreiro, um estrategista implacável que usava a luz mais brilhante do dia para exibir as florestas de cadáveres que ele mesmo plantava com uma precisão geométrica. Ele era Vlad III, o Empalador, o voivoda da Valáquia. Para os seus inimigos turcos, ele era o próprio filho do diabo, uma força da natureza que não podia ser contida por exércitos. Para o seu próprio povo, ele era o herói cristão, o único escudo de aço e vontade capaz de conter o avanço do maior império que o mundo já vira. Mas quem era realmente este homem, que nasceu entre as névoas perpétuas da Transilvânia e terminou a sua jornada como uma cabeça preservada em mel, exibida como um troféu nos portões de Constantinopla? Vlad não começou a sua caminhada como um carrasco desalmado. Ele começou como um refém político, uma criança abandonada pelo próprio pai em uma corte estrangeira e inimiga para garantir a sobrevivência de um trono instável. Como um jovem educado entre as mesmas feras que ele juraria destruir, conseguiu aprender a ciência da tortura e transformá-la na ferramenta suprema de sobrevivência nacional. Porque ele insistia em empalar milhares de seres humanos em linhas perfeitas, organizadas por hierarquia e classe social, transformando o campo de batalha em uma catedral de silêncio absoluto e dor eterna. Esta não é apenas uma história sobre vampiros ou folclore camponês. É o relato de uma odisseia obsessiva pela ordem em meio ao caos absoluto da guerra, onde a integridade de uma nação é comprada com o preço de uma alma despedaçada. Prepare-se para sentir o frio das pedras úmidas do castelo Poenari, para ouvir o som do metal sendo afiado nas masmorras otomanas e para entrar na mente de um gênio militar que percebeu que o pavor era a única linguagem que os reis e tiranos respeitavam. A verdade oculta sobre Drácula começa agora, no momento em que o sangue de um dragão se mistura ao barro frio dos Cárpatos. Capítulo 1. O sangue do dragão e a forja nas montanhas. A história do homem que se tornaria a lenda imortal do morcego começou sob um céu cinzento, pesado e carregado de tempestades, no inverno de 1431, na cidade fortificada de Sighisoara, no coração da Transilvânia. Vlad III nasceu em uma era onde a Europa Oriental era um campo de batalha permanente entre a cruz e o crescente, uma terra de ninguém, onde a vida humana valia menos do que o aço temperado de uma espada. Seu pai, Vlad II, era um homem de ambições colossais, segredos profundos e alianças perigosas. Sinta a densidade deste legado dinástico. Naquele mesmo ano de 1431, na cidade de Nuremberg, o imperador Sigismundo do Sacro Império Romano Germânico investiu solenemente Vlad II na prestigiosa Ordem do Dragão, Societas Draconistarum. Esta era uma sociedade secreta de cavaleiros cruzados, uma elite guerreira dedicada exclusivamente a um propósito: a aniquilação do Império Otomano e a proteção férrea da cristandade na Europa. Sinta o peso do símbolo que o pai de Vlad carregava no peito. Um dragão enrolado em uma cruz, simbolizando a vitória eterna de São Jorge sobre a fera pagã. A partir desse momento, Vlad II passou a ser conhecido pelo título de Dracul, o dragão. Em romeno antigo, no entanto, a palavra Dracul possuía um duplo sentido perturbador. Significava tanto o dragão quanto o diabo. O pequeno Vlad III, nosso protagonista, herdaria o apelido Draculea, que significa literalmente o filho do dragão, ou nas vozes temerosas dos camponeses, o filho do diabo. Sinta a textura dessa infância. O menino cresceu em uma residência que não cheirava a flores,
mas a óleo de manutenção de armaduras, metal frio, fumaça de tochas de resina e o incenso denso das igrejas ortodoxas que cercavam a cidadela. Ele não foi criado com contos de fadas ou canções de ninar. Ele foi alimentado com mapas de guerra, genealogias reais e a pressão constante de ser o sucessor de uma linhagem que estava no centro geográfico de um furacão político. Enquanto outras crianças da aristocracia europeia aprendiam a etiqueta das cortes de seda da França ou da Itália, Vlad III observava em silêncio como seu pai manobrava perigosamente entre a lealdade ao rei da Hungria e a submissão humilhante ao sultão otomano. A Transilvânia de 1430 era uma floresta de montanhas impenetráveis, pântanos gelados e castelos de pedra negra que pareciam brotar da própria rocha, vigiando as passagens entre o Oriente e o Ocidente. Sinta a solidão de Vlad III. Seu pai estava frequentemente ausente em campanhas militares ou negociações escusas, e sua mãe, uma figura de nobreza mais silenciosa nos registros, o deixava aos cuidados de tutores que lhe ensinavam que, no mundo dos homens, a traição era a única constante absoluta. Ele aprendeu a identificar o som de diferentes espadas e a ler o rastro de inimigos nas florestas antes mesmo de dominar a escrita latina. Ele percebeu, ainda muito jovem, que a Valáquia era um pedaço de carne disputado por dois lobos imensos e que sua sobrevivência dependeria da sua capacidade de ser mais feroz que ambos. O capítulo 1 de sua vida termina com um jovem Vlad de 11 anos, possuidor de um olhar fixo, azul e perturbador, sendo levado pelo pai para uma reunião diplomática nos territórios do Império Otomano. Ele não sabia, naquele momento de transição, que o convite do sultão era, na realidade, uma transação comercial de carne humana. Seu pai estava vendendo a infância e a alma de seus filhos para preservar um trono de sombras. Capítulo 2. O refém de Adrianópolis e a gaiola do sultão. O ano de 1442 marcou a descida de Vlad III ao coração das sombras. Em um ato de desespero político para manter a coroa da Valáquia, seu pai, Vlad Dracul, entregou o jovem Vlad e seu irmão mais novo, Radu, como reféns de garantia ao sultão Murat II. Sinta o choque sensorial e psicológico dessa transição. De um momento para o outro, os dois príncipes macedônios foram arrancados do ar fresco e úmido das florestas da Transilvânia e jogados no calor seco, poeirento e exótico da corte otomana em Adrianópolis. Para Vlad, o luxo do palácio do sultão não era uma recompensa, mas uma gaiola de seda e mármore projetada para quebrar a sua vontade. O ar ali cheirava a especiarias orientais, tabaco forte e sândalo, mas para as narinas de Vlad, o cheiro predominante era o do medo dos cativos. Ele foi mantido na fortaleza de Egregöz, um lugar onde a vigilância era total e onde o isolamento era usado como uma ferramenta de precisão cirúrgica para reformar a mente dos futuros líderes vassalos. Imagine a agonia de Vlad ao observar seu irmão mais novo, Radu, apelidado pela história como o Belo, ceder à sedução e à sofisticação da cultura otomana. Enquanto Radu abraçava a língua turca, os costumes islâmicos e se tornava o favorito da corte, Vlad III fechava-se em um silêncio de ferro e em uma resistência amarga. Ele desenvolveu um ódio visceral por tudo o que era turco, mas, e aqui reside a verdade oculta da sua formação, ele desenvolveu uma admiração técnica profunda pela forma como os otomanos administravam o poder. Ele percebeu que o sultão não precisava do amor de seus súditos. Ele precisava de uma submissão baseada no pavor absoluto da punição. Vlad passava seus dias em Adrianópolis estudando lógica, filosofia, matemática e táticas de guerra com os melhores mestres do mundo oriental. Ele aprendeu a língua dos seus inimigos para poder um dia dar ordens de execução nela. Foi durante esses anos de cativeiro que Vlad III testemunhou a engenharia do pavor. Ele observava, através das janelas de sua prisão de luxo, como os otomanos lidavam com os traidores e os espiões. Foi ali que ele viu pela primeira vez a técnica do empalamento sendo executada com uma maestria macabra. Sinta a densidade técnica desse horror. Os carrascos turcos não buscavam uma morte rápida. Eles buscavam uma agonia monumental que servisse de espetáculo público. Ele aprendeu como uma estaca de madeira devia ser arredondada na ponta, lubrificada com gordura
e inserida no corpo de forma a não atingir os órgãos vitais, garantindo que a vítima permanecesse viva, consciente e em uma dor inimaginável por dias, sob o sol escaldante, servindo de banquete para os corvos enquanto toda a cidade observava. Vlad III percebeu que uma floresta de estacas era mais eficiente que 1000 guardas nas muralhas. Sinta o isolamento psicológico desse jovem príncipe. Ele era o Draculeia, o filho do diabo, aprendendo os segredos do inferno com os mestres da dor. Ele praticava o combate até o esgotamento físico, guardando cada chicotada dos guardas e cada insulto à sua fé como uma dívida que seria cobrada com juros de sangue. A verdade oculta desse capítulo é que Vlad III foi educado no mesmo palácio e sob os mesmos mestres que o futuro Maomé II, o Conquistador. Eles foram criados como rivais, 2 dragões de naturezas opostas que um dia incendiariam o mundo em lados diferentes da história. O capítulo 2 termina com Vlad atingindo a maioridade em 1448, um homem cuja alma fora endurecida pelo abandono do pai e pela traição do irmão, pronto para transformar a dor de seu cativeiro no combustível para sua libertação violenta. Ele estava deixando a Turquia não como um diplomata pacificado, mas como um vírus desenhado pelo próprio sultão para, ironicamente, destruir o império por dentro. O exílio terminara, mas a guerra pela herança do dragão estava apenas começando, e o solo da Valáquia estava faminto pelo sangue que Vlad estava prestes a derramar. Capítulo 3. O massacre da linhagem e o pântano de Baltene. No final de 1447, o destino de Vlad III foi selado, não nos campos de batalha, mas nos pântanos escuros e fétidos da Valáquia e nos porões de tortura de Târgoviste. Enquanto o jovem Vlad ainda estava sob a custódia gelada do sultão otomano, uma conspiração de sombras se formava em sua terra natal. Sinta a densidade técnica desta traição. Os boiardos, os nobres terratenentes da Valáquia que viam o poder centralizado como uma ameaça aos seus lucros, aliaram-se a João Hunyadi, o regente da Hungria e antigo aliado do pai de Vlad. Sinta o clima de mau agouro. O pai de Vlad, o cavaleiro da Ordem do Dragão Vlad II Draco, foi caçado como um animal pelos pântanos de Baltene. Imagine o som dos passos pesados na lama congelada, o cheiro de vegetação em decomposição e o pavor de um rei que percebe que seus próprios súditos o venderam por ouro húngaro. Vlad II foi alcançado e degolado na imundícia do pântano, deixando seu trono vago e sua linhagem marcada pela infâmia. Contudo, a tragédia que realmente fraturou a psique de Vlad III foi o destino reservado ao seu irmão mais velho e herdeiro legítimo, Mircea. Mircea era a imagem do príncipe guerreiro, um jovem de coragem inabalável que lutara ao lado do pai. Capturado pelos boiardos de Târgoviste, ele não recebeu a dignidade de uma execução rápida. Sinta o horror histórico. Mircea foi submetido a uma tortura que desafiava a sanidade. Seus olhos foram queimados com ferros em brasa, e enquanto ele ainda gritava no escuro absoluto da cegueira, foi arrastado para uma vala rasa e enterrado vivo. Imagine o som abafado dos gritos sob a terra, o arranhar desesperado das unhas contra o caixão de madeira grosseira e o silêncio final que desceu sobre a capital. A notícia dessas mortes chegou a Vlad em Adrianópolis como um golpe de canhão. A verdade oculta desse capítulo é o nascimento do monstro. Para Vlad III, o mundo deixou de ser um lugar de honra e tornou-se um tabuleiro de sobrevivência brutal. Ele percebeu que o amor e a lealdade eram ilusões de poetas, e que o único fundamento real do poder era o terror que se podia infligir aos inimigos. Ele jurou no silêncio de sua cela otomana que cada boiardo que participara do enterro vivo de seu irmão e da morte de seu pai pagaria com uma moeda que a história jamais esqueceria. Ele não queria apenas o trono, ele queria a aniquilação da elite que traíra o dragão. O capítulo 3 termina com Vlad III atravessando a fronteira em 1448, apoiado por um exército turco, entrando em Târgoviste com 17 anos de idade. Ele sentou-se no trono pela primeira vez, mas o assento estava manchado com o sangue de sua família, e ele sabia que, para mantê-lo, ele teria que superar a crueldade de todos os que vieram antes dele. Capítulo 4. O Trono de Sombras e o Exílio na Moldávia.
O primeiro reinado de Vlad III em 1448 durou apenas 2 meses, mas foi o suficiente para ele provar o gosto amargo do poder. Ele era um rei fantoche, colocado no trono pelos otomanos para servir de barreira contra os húngaros. Sinta na atmosfera de paranoia no palácio de Târgoviște. Vlad caminhava pelos mesmos corredores onde seu irmão fora torturado, sentindo o olhar gélido dos boiardos que fingiam lealdade enquanto escondiam adagas sob as túnicas de veludo. Ele percebeu que sua autoridade era uma ilusão sustentada por espadas estrangeiras. Quando João Hunyadi avançou com o exército húngaro para colocar no trono o seu protegido, Vladislav II, do clã rival Daneste, Vlad III não teve escolha senão fugir para o exílio uma segunda vez. Sinta a humilhação do gênio. Ele era agora um príncipe sem terra, caçado pelos húngaros e não mais útil para os turcos. O seu refúgio foi a Moldávia, governada pelo seu tio Bogdan II. Ali Vlad III encontrou um breve momento de paz e formou uma aliança fraterna com o seu primo, o futuro Estevão, o Grande. Imagine os 2 jovens príncipes caçando nas florestas densas e frias da Moldávia, discutindo como o destino havia sido cruel com suas famílias. Foi no exílio moldavo que Vlad aprendeu a diplomacia das sombras. Ele percebeu que para governar a Valáquia, ele precisaria ser um camaleão político. Sinta a densidade técnica desta fase. Ele começou a estudar o sistema militar húngaro, a logística das fortalezas e a psicologia das massas camponesas. Ele via a Valáquia como um organismo doente, infectado pela ganância dos nobres, e ele preparava a sua própria versão de cirurgia espiritual para curá-la. O exílio tornou-se trágico novamente quando seu tio Bogdan foi assassinado em um banquete. Vlad e Estevão fugiram pela neve, sobrevivendo por puro instinto. A verdade oculta desse período é que Vlad III chegou a se oferecer como aliado ao seu antigo inimigo, João Hunyadi. Ele percebeu que o cenário geopolítico mudara com a queda de Constantinopla em 1453. Maomé II, o seu antigo colega de cativeiro, era agora o conquistador do mundo. A Europa estava em pânico. Hunyadi precisava de um guerreiro que conhecesse os truques dos turcos, e Vlad, o filho do dragão, era o único candidato. O capítulo 4 termina com Vlad III, em 1456, liderando um pequeno exército húngaro através das passagens montanhosas dos Cárpatos. Ele estava voltando para casa para o seu segundo e mais longo reinado. No horizonte, as luzes de Târgoviște brilhavam, e o mestre do pavor levava consigo o plano para o banquete de Páscoa, que mudaria a história da Valáquia para sempre. Capítulo 5. O banquete de Páscoa e a engenharia do medo. Em 1456, Vlad III retomou o trono após derrotar e matar pessoalmente o seu rival Vladislav II em um duelo singular. Mas ele não queria apenas a coroa. Ele queria a purificação pelo sangue. Sinta a atmosfera densa do domingo de Páscoa de 1457. Vlad convidou todos os boiardos e suas famílias para um banquete suntuoso em seu palácio. O ar cheirava a assados, vinho forte e incenso pascal. Os nobres, acreditando que o novo príncipe buscava reconciliação, compareceram vestidos com suas melhores sedas e joias. Mas no auge da festa, quando o vinho já havia nublado os sentidos dos convidados, Vlad levantou-se e fez uma pergunta que silenciou o salão. Quantos príncipes vocês já viram governar nesta terra? Os nobres começaram a contar. 7, 10, 12. Nenhum deles havia morrido de causas naturais. Todos haviam sido traídos por aquela mesma elite. Sinta a textura do pânico que se seguiu. Vlad ordenou que seus guardas cercassem o salão. Os boiardos mais velhos e decrépitos foram levados para fora, e diante dos olhos de suas esposas e filhos, foram empalados. Imagine o som das estacas de madeira penetrando o solo e o grito de agonia que quebrou a santidade da Páscoa. Mas para os jovens e fortes, Vlad reservou um destino ainda mais exaustivo. Ele os forçou a marchar centenas de quilômetros através das montanhas até a fortaleza de Poenari. Sinta o martírio físico. Homens e mulheres da nobreza, acostumados ao luxo, foram obrigados a carregar pedras e argamassa para reconstruir o castelo de Vlad, até que suas roupas se transformassem em trapos e sua pele se fundisse ao tijolo.
Muitos morreram de exaustão nas encostas íngremes. A verdade oculta do massacre dos boiardos foi a criação de uma nova classe social. Vlad III substituiu a antiga aristocracia hereditária por homens leais vindos do povo e da pequena nobreza, que deviam tudo a ele. Ele transformou o medo em uma ferramenta de meritocracia brutal. Ele via a si mesmo como o cirurgião que amputava o membro gangrenado para salvar o corpo da nação. Sinta a solidão do mestre em Poenari. Do alto de sua fortaleza inexpugnável, cercado por uma floresta de estacas que ele começava a plantar ao redor de suas muralhas, Vlad III observava o mundo. Ele não era mais um homem. Ele era o empalador. Ele percebeu que o silêncio da Valáquia era o silêncio da ordem. O capítulo 5 termina com a imagem de Vlad sentado à mesa, jantando em meio aos cadáveres empalados de seus inimigos, provando que a morte era a única convidada que ele realmente respeitava. O Império Otomano estava enviando seus embaixadores para cobrar tributos, e o dragão preparava-se para mostrar ao sultão que as lições de Adrianópolis haviam sido aprendidas com uma perfeição aterrorizante. Capítulo 6. O Código de Ferro e a Moeda de Ouro. No ano de 1458, a Valáquia era um território transformado. Sob o comando de Vlad III, o país havia deixado de ser um caos de intrigas feudais para se tornar o lugar mais vigiado e ordenado da Europa. Sinta a densidade psicológica deste governo. Vlad percebeu que para salvar a nação dos inimigos externos, ele precisava primeiro erradicar a doença interna da corrupção e da desonestidade. Ele implementou um código de leis onde a única pena era o empalamento. Não importava se o crime era o roubo de um pão ou uma traição ao trono. A estaca aguardava a todos. Sinta a textura da paz que se instalou. As estradas, antes infestadas de bandidos, tornaram-se caminhos de silêncio absoluto. A lenda mais famosa deste período conta que Vlad mandou colocar uma taça de ouro maciço ao lado de uma fonte em uma estrada deserta, para que os viajantes pudessem beber água. Sinta o pavor técnico. Durante todo o seu reinado, a taça permaneceu ali, e ninguém ousou tocá-la. A honestidade não vinha da virtude, mas da imagem mental de milhares de estacas erguidas em Târgovist. Para Vlad, o empalamento não era apenas uma execução, era uma obra de engenharia social. Ele organizava as execuções de forma hierárquica. Os nobres eram empalados em estacas mais altas, cobertas de ouro ou tecidos caros, para que sua queda fosse mais visível. Sinta a atmosfera de Târgovist. O ar da capital estava permanentemente saturado com o odor da decomposição e o som rítmico dos martelos dos carrascos. Ele convidava os mercadores estrangeiros para jantares em meio aos corpos moribundos, observando com um prazer gélido como eles tremiam ao segurar seus cálices de vinho. Ele queria que a reputação do empalador, Tsepes, viajasse mais rápido que os exércitos. Ele limpou as cidades de mendigos e doentes, convidando-os para um grande banquete em um galpão de madeira, e no auge da festa, ordenou que as portas fossem trancadas e o edifício incendiado. Ele justificou o ato dizendo que estava libertando os pobres de seu sofrimento e garantindo que ninguém passasse fome na Valáquia. A verdade oculta desse capítulo é a criação de um estado totalitário baseado na vigilância mística. O povo acreditava que Vlad possuía olhos em cada árvore da floresta. Ele via a si mesmo como um justiceiro divino, o braço armado de uma ordem que o mundo moderno não conseguia compreender. Sinta a solidão do mestre, trancado em seu gabinete, lendo relatórios de espiões e mapas de fronteira. Vlad III percebeu que o silêncio da nação era o seu maior triunfo. O capítulo 6 termina com a imagem da taça de ouro brilhando solitária sob a luz da lua na estrada de Bucareste, um monumento ao pavor que Vlad injetara no sangue do seu povo. Mas o verdadeiro inimigo, o mestre dos janízaros, estava prestes a enviar seus cobradores, e o dragão preparava-se para cravar suas garras na face do Império Otomano. Capítulo 7. Os turbantes pregados e o desafio ao sultão. Em 1459, o sultão Maomé II, o conquistador de Constantinopla, enviou seus embaixadores à corte de Târgovist para exigir o pagamento do tributo anual, jizia, e o envio de 500 crianças valaquianas para serem treinadas como janízaros.
Sinta a tensão diplomática deste encontro. Os emissários turcos entraram no salão do trono com a arrogância de quem representava o império mais poderoso da terra. Eles recusaram-se a retirar seus turbantes na presença de Vlad, alegando que o costume otomano proibia que a cabeça fosse descoberta diante de infiéis. Sinta o clima de perigo iminente. Vlad III observou os embaixadores com um olhar que parecia antecipar cada gota de sangue. Com uma voz fria e educada, ele disse: "Eu desejo fortalecer o seu costume para que vocês nunca mais tenham que violá-lo." O que se seguiu foi um dos atos de audácia mais sangrentos da história. Vlad ordenou que seus guardas prendessem os embaixadores. Ele mandou buscar pequenos pregos de ferro e martelos. Sinta o horror técnico. Diante de toda a corte, os turbantes foram pregados diretamente nos crânios dos embaixadores turcos. Os gritos de agonia ecoaram pelo palácio, enquanto o mestre do pavor ordenava que os sobreviventes voltassem ao sultão com a mensagem de que o príncipe da Valáquia não se curvaria a ninguém. Este não foi um ato de loucura. Foi uma declaração de guerra total. Vlad sabia que, ao pregar aqueles turbantes, ele estava assinando sua própria sentença de morte, ou sua imortalidade. Ele estava desafiando o homem que derrubara as muralhas de Bizâncio. Maomé II, enfurecido pela humilhação de seus emissários, enviou o general Hamza Pasha com um exército de elite para capturar Vlad através de uma emboscada em Giurgiu. Sinta a densidade da estratégia. Vlad, que conhecia cada truque otomano desde Adrianópolis, antecipou a manobra. Ele cercou os turcos nos desfiladeiros gelados do Danúbio e os aniquilou. Mas ele não parou por aí. Vlad cruzou o Danúbio congelado em pleno inverno, disfarçado de oficial turco, já que falava o idioma perfeitamente, e destruiu sistematicamente cada posto avançado otomano na Bulgária. Ele enviou ao seu aliado, o rei Matias Corvino da Hungria, sacos cheios de narizes e orelhas cortadas dos inimigos, calculando que matara mais de 23.000 turcos. O capítulo 7 termina com o sultão Maomé II, no seu palácio em Istambul, recebendo as notícias do massacre. O conquistador percebeu que o seu antigo refém não era apenas um rebelde, era um monstro que ele mesmo ajudara a criar. O exército otomano, com 60.000 homens, começou a marchar para o norte. A Guerra das Sombras estava prestes a se tornar um incêndio global. Capítulo 8. A Floresta dos Empalados e o Ataque Noturno. No verão de 1462, o Império Otomano avançou sobre a Valáquia com uma força devastadora, liderada pessoalmente pelo sultão Maomé II. Vlad III, com um exército muito menor, utilizou a estratégia da terra arrasada. Sinta a textura da desolação. Ele ordenou que todos os campos de trigo fossem queimados, que as aldeias fossem evacuadas e que todos os poços de água fossem envenenados com carcaças de animais e fezes. Os turcos marchavam sob um calor de 40 graus, morrendo de sede e sendo picados por insetos em pântanos fétidos, sem encontrar um único habitante vivo. Vlad praticava uma guerra psicológica exaustiva. Seus batedores atacavam as sentinelas turcas durante a noite e desapareciam na floresta como fantasmas. O moral do exército do sultão começou a se despedaçar antes mesmo da primeira batalha campal. O clímax desse pavor ocorreu em 17 de junho de 1462, no famoso Ataque Noturno de Târgoviște. Vlad III, disfarçado com roupas turcas, infiltrou-se no acampamento otomano para localizar a tenda pessoal do sultão. No meio da noite, ele liderou sua cavalaria em uma carga suicida e frenética, buscando assassinar Maomé II em seu leito. Sinta o caos sensorial, o som do metal cortando a lona das tendas, os gritos em turco de traição, o brilho das tochas refletindo no sangue e a fumaça dos incêndios. Vlad atravessou as fileiras de janízaros, matando tudo o que encontrava pela frente, mas por um erro de localização na escuridão, atacou a tenda dos vizires em vez da tenda do sultão. Embora Maomé II tenha sobrevivido, o pânico causado foi tão profundo que os turcos começaram a matar uns aos outros no escuro, acreditando que os macedônios estavam em todos os lugares. Mas o golpe de misericórdia psicológico aguardava o sultão nos portões da capital. Quando o exército otomano finalmente chegou às muralhas de Târgoviște, eles depararam-se com a visão que paralisaria a história: a Floresta dos Empalados.
Imagine o cenário épico e horripilante. Um corredor de 5 quilômetros de extensão, preenchido por 20.000 cadáveres de prisioneiros turcos e boiardos traidores, todos empalados em estacas de madeira. Sinta o silêncio dessa floresta de morte. O único som era o bater das asas dos milhares de corvos que cobriam o céu como uma nuvem negra. Os corpos estavam organizados por patentes, com o general Hamza Pasha no topo da estaca mais alta. Maomé II, o homem que não tremera diante das muralhas de Constantinopla, parou o seu cavalo. Sinta o pavor do conquistador. Ele declarou que não poderia tirar a terra de um homem que fazia coisas tão monstruosas e geniais com o medo. O sultão ordenou a retirada imediata. Vlad III vencera o maior império do mundo, usando apenas a engenharia do pavor. O capítulo 8 termina com Vlad observando a retirada turca do alto de sua torre, sentindo o gosto amargo do triunfo. Ele salvara a cristandade, mas o preço fora a sua própria humanidade. O mundo começava a sussurrar que o herói de Targoviste não era mais um homem, mas o próprio Drácula, o filho do diabo, que bebia o sangue de seus inimigos sob o luar dos Cárpatos. Capítulo 9. O fratricídio político e a sedução de Radu. Embora o sultão Maomé II tenha recuado diante da visão apocalíptica da Floresta dos Empalados, ele não abandonou o desejo de destruir Vlad III. O conquistador percebeu que não poderia vencer o dragão através da força bruta nos desfiladeiros da Valáquia. Então ele decidiu usar a arma mais letal da diplomacia, o sangue. Maomé II colocou Radu, o Belo, o irmão mais novo de Vlad e antigo favorito da corte otomana, à frente de um novo exército de janízaros. Sinta a densidade trágica deste confronto. Não era apenas uma guerra entre impérios, era uma batalha entre dois irmãos que haviam sido reféns juntos em Adrianópolis. Radu era o oposto exato de Vlad, elegante, refinado, convertido ao Islã e dotado de uma oratória sedutora. Enquanto Vlad governava pelo pavor absoluto, Radu começou a governar pela promessa de paz e estabilidade. Sinta o clima de traição que começou a infiltrar-se nos castelos dos boiardos sobreviventes. Radu não empalava seus inimigos, ele os subornava. Ele enviava mensagens secretas aos nobres valaquianos, prometendo que, sob o seu comando, o comércio com o Império Otomano seria restaurado e que o terror das estacas chegaria ao fim. Vlad III, isolado em sua fúria, começou a ver o seu apoio derreter como neve na primavera. Seus soldados, exaustos de anos de guerra de terra arrasada e fome, começaram a desertar para o lado de Radu, atraídos pela imagem de um príncipe que não cheirava a sangue, mas a perfume de sândalo. Sinta a agonia psicológica de Vlad. O mestre do pavor percebeu que o medo tem um limite e que Radu encontrara a chave para abrir as portas que as catapultas turcas não conseguiram derrubar. A verdade oculta desse período é a solidão monumental de Vlad. Ele percebeu que o seu próprio sangue, o seu irmão que crescera com ele sob o olhar do sultão, era agora o seu carrasco mais eficiente. Radu conhecia as táticas de Vlad, conhecia os seus esconderijos nas montanhas e, acima de tudo, conhecia as fraquezas da sua alma. O exército de Radu avançou sobre Targoviste em 1462, não com o estrondo de uma invasão, mas com o silêncio de uma substituição inevitável. Vlad III foi forçado a recuar para o seu último refúgio, a fortaleza de Poenari, empoleirada no topo de um desfiladeiro nos Alpes Transilvânicos. O capítulo 9 termina com Vlad observando, do alto das muralhas, a aproximação das tochas de seu irmão, percebendo que o mundo que ele tentara salvar pelo terror estava agora celebrando a chegada de seu substituto. O dragão estava sendo encurralado na sua própria toca de pedra. Capítulo 10. O cerco de Poenari e o salto para a escuridão. O castelo Poenari era o símbolo físico da vontade de Vlad III. Erguido sobre um penhasco quase vertical de 800 metros de altura, cercado por abismos e florestas impenetráveis, o castelo fora construído com o suor e o sangue dos boiardos escravizados no banquete de Páscoa. Sinta a atmosfera deste cerco final, em 1462. O ar nas alturas era gélido, carregado com o cheiro de neve e fumaça de madeira verde. Vlad estava trancado lá com uma pequena guarda de leais e sua primeira esposa, cujo nome a história preservou apenas em lendas. Possivelmente,
uma princesa transilvânica. Imagine o som dos canhões de Radu ecoando nos vales abaixo, tentando derrubar as pedras que pareciam fundidas à montanha. O drama atingiu o seu clímax em uma noite de luar pálido. Segundo os relatos folclóricos, um antigo servo de Vlad, que agora estava no acampamento turco, disparou uma flecha para dentro do quarto da esposa de Vlad com uma mensagem de aviso. Os turcos haviam descoberto a trilha secreta e invadiriam o castelo ao amanhecer. Sinta a textura da tragédia. A esposa de Vlad, vendo que o fim era inevitável e recusando-se a ser capturada e levada como troféu para o harém do sultão ou para as mãos de Radu, caminhou até a beira da torre mais alta. Vlad III tentou detê-la, mas a decisão dela era feita de aço. Com um último olhar para o marido, ela saltou no abismo, desaparecendo na escuridão. O corpo dela caiu nas águas rápidas e frias do rio Argesh, que desde então ficou conhecido como o Rio da Princesa, Raud-Oamni. Sinta a dor desértica de Vlad. Ele perdera o seu pai, o seu irmão Mircea, a lealdade do seu povo e agora a mulher que partilhara a sua solidão. Mas o empalador não era um homem de suicídios, ele era um homem de sobrevivência. Através de uma passagem secreta nas rochas, calçando os sapatos de seus cavalos ao contrário para confundir os batedores na neve, Vlad III e alguns cavaleiros escaparam pelo desfiladeiro de Hukarbran em direção à Hungria. Ele deixou o castelo em chamas, deixando para os turcos apenas cinzas e o silêncio da morte. A verdade oculta desse capítulo é que Vlad III esperava encontrar ajuda no seu aliado cristão, o rei Matias Corvino da Hungria. Ele acreditava que o mundo cristão o veria como o mártir que sacrificara tudo para deter o Islã. O capítulo 10 termina com Vlad atravessando a fronteira húngara sob uma tempestade de gelo, sem saber que o seu maior aliado estava prestes a se tornar o seu carcereiro mais cruel e que a sua reputação seria a próxima vítima a ser empalada. Capítulo 11. A prisão de Visegrad e a forja do monstro literário. Ao chegar à Hungria, Vlad III não encontrou exércitos prontos para a reconquista, mas sim um tribunal de intrigas. O rei Matias Corvino, que recebera fortunas do Papa para lutar contra os turcos, mas gastara o dinheiro em luxos e guerras europeias, precisava de um bode expiatório para explicar por que a Valáquia fora perdida. Vlad III era o alvo perfeito. Matias ordenou a prisão imediata de Vlad, usando como prova uma série de cartas forjadas que alegavam que o empalador estava negociando uma aliança secreta com o sultão Maomé II. Sinta a humilhação do gênio. O homem que crucificara turcos e pregara turbantes em crânios foi acorrentado e levado para a fortaleza de Oradea e depois para a prisão de Visegrad, nas margens do Danúbio. O cativeiro de Vlad III na Hungria durou 12 longos anos, de 1462 a 1474. Sinta a densidade psicológica deste isolamento. Vlad passou de senhor de vida e morte a um prisioneiro de Estado, vigiado por guardas húngaros que o olhavam com uma mistura de pavor e fascínio. Foi durante esses anos que nasceu o Drácula literário. Sinta a técnica da difamação. O rei Matias Corvino financiou a impressão dos primeiros panfletos da história, espalhando por toda a Europa germânica relatos exagerados e horripilantes sobre as crueldades de Vlad. Sinta o cheiro da tinta de impressão. Esses panfletos descreviam Vlad jantando entre cadáveres, bebendo o sangue das vítimas e cozinhando crianças. Histórias desenhadas para transformá-lo em um monstro inumano aos olhos da cristandade. A verdade oculta desse período é que Vlad III assistiu de dentro de sua cela à destruição sistemática da sua própria honra histórica. Imagine o cotidiano de Vlad na prisão de Visegrad. A lenda alimentada pelos seus inimigos dizia que mesmo na cela, o seu instinto de empalador não diminuía. Conta-se que ele capturava ratos e pássaros que entravam pela fresta da janela e os empalava em pequenas estacas de madeira, mantendo o seu tribunal de morte em miniatura. Sinta a loucura ou a disciplina de um homem que se recusava a deixar de ser o que era. Contudo, em 1474, a geopolítica mudou novamente. Radu, o Belo, morrera de sífilis e o trono da Valáquia estava novamente instável. Matias Corvino,
percebendo que o monstro siberiano era o único capaz de conter a nova investida turca, decidiu libertá-lo. Mas o preço da liberdade foi o compromisso final. Vlad III converteu-se ao catolicismo romano, casou-se com a prima do rei, Justina Szilágyi, e aceitou ser o vassalo da Hungria. O capítulo 11 termina com Vlad III saindo das masmorras de Visegrad, com o rosto envelhecido, os olhos mais profundos do que nunca e a barba branca, preparando-se para o seu terceiro e último reinado. O dragão estava livre, mas ele sabia que o mundo agora o chamava de Drácula, e ele estava pronto para abraçar o mito para a sua batalha final contra a luz. Capítulo 12. O retorno do espectro e a reconquista sangrenta. No outono de 1476, o ar sobre as montanhas da Valáquia parecia carregar um presságio de morte e gelo. Após 12 anos de um cativeiro que deveria ter apagado o seu nome da história, Vlad III, o empalador, estava de volta. Mas sinta a densidade dessa transformação. O homem que cruzava a fronteira não era mais o jovem e impetuoso cavaleiro de outrora. Ele era agora um espectro de 65 anos. Pelas métricas da época, um ancião, com o rosto sulcado por rugas profundas, olhos que haviam visto o fundo das masmorras de Visegrad e uma barba branca que contrastava com a sua túnica de veludo negro. Ele fora libertado pelo rei Matias Corvino, não por misericórdia, mas por uma necessidade geopolítica desesperada. O Império Otomano avançava como uma maré imparável sobre a Europa Central e apenas o filho do diabo possuía o conhecimento técnico e a ferocidade necessários para detê-los. Sinta a textura desse retorno. Vlad cavalgava ao lado de seu primo, Estevão, o Grande, da Moldávia, à frente de um exército misto de mercadores húngaros e camponeses valaquianos, que o viam como um morto que ressuscitara para salvá-los. A reconquista de Târgoviște em novembro de 1476 foi uma operação de pavor cirúrgico. Sinta a atmosfera da capital. A cidade estava sob o comando de Basarab Laiota, um príncipe vassalo dos turcos. Vlad XIII não entrou com trombetas. Ele infiltrou-se nas sombras das florestas circundantes. Quando o seu exército finalmente atacou, o pânico entre os defensores foi absoluto. O rumor de que o empalador voltara era mais letal que qualquer flecha. Sinta o cheiro do ferro e do sangue nas ruas cobertas de neve. Vlad retomou o seu trono por apenas 30 dias, mas foram 30 dias de uma urgência febril. Ele percebeu que a Valáquia fora reduzida a um cemitério de vontades, onde os boiardos mudavam de lado conforme a direção do vento turco. Ele tentou restabelecer o seu código de ferro, mas o tempo era curto. Ele sabia que o sultão Maomé II já enviara um exército de janízaros para esmagar a sua pequena força. O capítulo 12 termina com Vlad sentado no trono de Târgoviște pela última vez, observando as chamas das fogueiras no horizonte, sentindo o peso de uma coroa que agora era feita de espinhos e gelo. O dragão estava em casa, mas o seu reino era agora um labirinto de traições prestes a desmoronar. Capítulo 13. A emboscada nas neves e a geometria da morte. O final de 1476 trouxe a tempestade de neve mais rigorosa da década. Em dezembro, nos arredores de Bucareste, perto da floresta de Bautene, o mesmo local onde o seu pai fora assassinado quase 30 anos antes, Vlad III travou a sua última batalha contra as forças turcas e os leais a Basarab Laiota. Sinta a densidade técnica desta cena final. Vlad comandava uma guarda de elite de apenas 200 cavaleiros macedônios e húngaros contra uma força 10 vezes superior. Imagine o som do metal colidindo contra o metal no silêncio abafado da floresta nevada. O ar cheirava a suor de cavalo, pólvora de mosquetes primitivos e o hálito quente dos homens que lutavam na escuridão. Vlad lutava com a fúria de quem não buscava a vitória, mas a imortalidade pelo aço. O mistério da sua morte é um labirinto de versões contraditórias que a história nunca conseguiu unificar. Uma versão narra que Vlad III, em meio à névoa da batalha, foi confundido por um de seus próprios soldados com um oficial turco, já que ele ainda usava peças de armadura otomana capturadas e foi trespassado por uma lança macedônia. Sinta a ironia trágica. O mestre do pavor teria sido morto pelo próprio medo que ele instilara em seus homens. Outra versão, mais sombria e provável, afirma que ele foi traído pelos seus próprios boiardos durante o combate.
sendo cercado e decapitado por trás, enquanto enfrentava os janízaros à frente. Sinta a textura da agonia física. O corpo de Vlad III caiu na lama congelada do pântano, o mesmo pântano que devorara o seu pai. A verdade oculta desse capítulo é que Vlad III morreu como viveu, cercado pelo silêncio de uma traição que ele sempre esperou. O capítulo 13 termina com a imagem do corpo sem cabeça do empalador, estendido sobre a neve vermelha de Baltene, enquanto o vento siberiano começava a cobri-lo com um manto de gelo, deixando para trás apenas a lenda que estava prestes a cruzar o oceano do tempo. Capítulo 14. A cabeça no mel e o enigma de Snagov. A morte de Vlad III não foi o fim da sua odisseia, mas o início de sua transformação biológica e mística. Os soldados turcos, ao reconhecerem o corpo do homem que os assombrara por décadas, cortaram a sua cabeça com um machado de guerra. Sinta o pavor técnico desta preservação macabra. A cabeça de Vlad III foi colocada dentro de um frasco cheio de mel para impedir a decomposição durante a longa jornada até Constantinopla. Sinta o contraste sensorial, a doçura do mel protegendo as feições de um homem que fora a personificação do amargor. Ao chegar ao palácio do sultão Maomé II, o conquistador ordenou que a cabeça fosse fincada em uma estaca de ferro no alto das muralhas da cidade. Sinta o triunfo do sultão. O empalador fora finalmente empalado. Toda a cidade de Constantinopla desfilou diante daquele troféu de carne, para que todos vissem que o filho do diabo era, afinal, mortal. Enquanto isso, na Valáquia, os monges do monastério de Snagov, uma pequena ilha cercada por águas escuras no meio de um lago, pediram o corpo decapitado de Vlad para um sepultamento cristão. Sinta a atmosfera de Snagov, o som das águas batendo nas pedras do monastério, o cheiro de incenso e o silêncio dos claustros. Vlad fora um grande doador do monastério, e os monges acreditavam que sua alma, apesar de manchada de sangue, merecia o repouso. O corpo foi enterrado sob uma laje de mármore diante do altar principal. No entanto, aqui reside o mistério final que alimentaria o mito do vampiro. Em 1931, arqueólogos romenos abriram o túmulo de Snagov em busca dos restos mortais do herói nacional. Sinta o choque histórico. O túmulo estava vazio. Não havia ossos, não havia joias, não havia nada além de terra e fragmentos de madeira podre. Para onde foi o corpo de Vlad? Teria sido roubado por devotos para ser levado para um local secreto? Teria sido destruído por inimigos? Ou, como as lendas camponesas sussurram há 500 anos, o solo sagrado recusou-se a manter o homem que bebera o sangue de seus inimigos? A verdade oculta de Snagov é que o vazio do túmulo tornou-se o berço do monstro sobrenatural. Sem um corpo para apodrecer, Vlad III tornou-se eterno. Ele deixou de ser um príncipe histórico para se tornar o Drácula, o ser que habita o entrelugar entre a vida e a morte. O capítulo 14 termina com a imagem do lago Snagov, sob a lua cheia, onde as águas guardam o segredo de um homem que transformou o terror em uma obra de arte política. Vlad III, o empalador, estava morto, mas o Conde Drácula acabara de despertar no subconsciente da humanidade, pronto para caçar nos nossos sonhos para sempre. Capítulo 15. O legado das estacas e a memória de um herói amaldiçoado. Após a notícia da decapitação de Vlad III em 1476, o Império Otomano e os reinos cristãos da Europa Oriental mergulharam em um silêncio carregado de alívio e pavor. O homem que transformara a tortura em uma ferramenta de Estado estava morto, mas a verdade oculta de sua administração permanecia gravada nas fundações da Valáquia. Sinta a densidade técnica deste legado. Vlad III não deixou para trás apenas um rastro de sangue. Ele deixou um país que, pela primeira vez em séculos, conhecera a ordem absoluta sob o custo da liberdade individual. O povo romeno, os camponeses que haviam visto seus filhos serem empalados por pequenos furtos, mas que também viram as invasões turcas serem detidas pela ferocidade do seu príncipe, começaram a tecer uma memória dual. Para os pobres, Vlad tornou-se o justiciar, o justiceiro implacável que não temia os poderosos. Nas aldeias montanhosas da Transilvânia, surgiram lendas de que o espírito de Vlad ainda vigiava as passagens dos Cárpatos, protegendo a terra contra os invasores infiéis.
Imagine a reação na corte húngara de Matias Corvino, o rei, que fora o carcereiro de Vlad por 12 anos, agora utilizava a figura do falecido príncipe para justificar suas próprias falhas políticas. Os panfletos alemães, financiados pela coroa húngara, continuaram a circular pelas cidades europeias, agora com ilustrações em xilogravura que mostravam Vlad jantando sob cadáveres em decomposição. Sinta a textura desses documentos, o cheiro de papel barato e tinta de chumbo que espalhava o nome Drácula como sinônimo de um monstro inumano. A propaganda de 1470 foi o primeiro grande caso de fake news e assassinato de reputação da história mundial. Vlad III foi o primeiro homem a ser destruído pela prensa móvel de Gutenberg, antes mesmo de ser derrotado pela espada. Mas o pavor técnico que ele instilara era tão profundo que, mesmo morto, seu nome impedia revoltas boiardas por gerações. A Valáquia tornou-se uma terra onde o respeito à lei era medido pelo comprimento da sombra de uma estaca inexistente. O capítulo 15 termina com a imagem da Valáquia voltando a ser um território vassalo, mas carregando para sempre a marca do dragão. O mestre do pavor morrera, mas ele provara que um indivíduo armado com a engenharia do medo poderia paralisar o tempo e a história. Capítulo 16. De Vlad III a Bram Stoker. A transfiguração literária. Durante 400 anos, o nome de Vlad III permaneceu enterrado nos arquivos empoeirados da Hungria e da Romênia, conhecido apenas por historiadores e por camponeses que ainda contavam histórias sobre o príncipe que bebia o sangue dos turcos. Sinta a densidade dessa transição histórica. Em meados do século XIX, um diplomata e estudioso inglês chamado William Wilkinson publicou um livro sobre os principados da Valáquia e da Moldávia. Wilkinson mencionou brevemente o príncipe Drácula, observando que o nome em romeno significava tanto dragão quanto diabo. Foi essa pequena nota de rodapé que caiu nas mãos de um jovem escritor irlandês chamado Bram Stoker, em uma biblioteca silenciosa de Londres. Imagine Stoker debruçado sobre mapas da Transilvânia, desenhando a arquitetura de um castelo imaginário que fundia o pavor das montanhas reais com o folclore dos Strigoi, os mortos-vivos das lendas romenas. Sinta a técnica desta mutação cultural. Stoker arrancou Vlad III de sua armadura de metal e o vestiu com uma capa de veludo negro. Ele transformou a ferocidade militar em sede de sangue sobrenatural e a solidão do exílio em uma imortalidade solitária e maldita. A verdade oculta desta transfiguração é que o Drácula de Stoker herdou a terribilidade do Vlad real, a capacidade de dominar a vontade alheia e de usar as sombras como aliadas. O empalamento histórico tornou-se a mordida fatal, e a resistência de Vlad contra os turcos tornou-se uma guerra eterna contra a luz da razão vitoriana. O sucesso colossal do romance de 1897 apagou o Vlad histórico da mente ocidental. Sinta o peso dessa substituição. O herói nacional que salvou a Europa cristã no século XV foi reduzido a um vilão de ficção, um monstro que foge da luz do sol e dorme em solo transilvânico. No entanto, sinta o paradoxo. Foi Stoker quem deu a Vlad a imortalidade global que ele tanto buscara através das armas. Sem o livro, o nome Draculeia seria apenas uma nota obscura na história da Europa Oriental. Com ele, tornou-se o nome mais pronunciado no Reino do Terror. O capítulo 16 termina com a imagem do Castelo de Bran, que Vlad possivelmente visitara, mas nunca habitara, tornando-se o santuário mundial do mito, onde a realidade das estacas e a fantasia dos vampiros se fundem em um mercado de sombras que atrai bilhões. O dragão finalmente vencera o tempo, não pelo aço, mas pela imaginação humana. Capítulo 17. O legado geográfico e o pavor do tempo. Hoje, ao caminharmos pelas ruínas do Castelo Poenari ou pelas passagens geladas do Passo de Tiúça, o ar ainda parece carregado com o peso de Vlad III. Sinta a densidade deste capítulo geográfico. As pedras romenas, marcadas pelos séculos de invasões e tempestades, são as únicas testemunhas que não mentem sobre o empalador. Leonardo da Vinci estudava a água. Vlad III estudava o pavor que a água congelada e a floresta densa podiam causar no coração dos homens. Ele percebeu que a geografia era o maior aliado de um rei. Ele usou as montanhas como muralhas naturais
e a escuridão das noites transilvânicas como o seu próprio exército de sombras. Ele provou que a natureza não é apenas um cenário, mas uma ferramenta técnica de controle psicológico. A verdade oculta de Vlad III, o Empalador, é que ele foi o primeiro governante a compreender a propaganda como uma arma de guerra total. Ele sabia que as histórias contadas sobre ele, mesmo as mais exageradas e cruéis, serviam para proteger suas fronteiras de forma mais eficiente que 10.000 arqueiros. Ele aceitou o papel de monstro para garantir que sua nação não fosse devorada por monstros maiores. Ele foi o cirurgião desesperado de uma era que não aceitava anestesia. Sinta a solidão final desse conceito. Ser odiado por todos, para que todos possam viver em paz. Vlad III não era um sádico aleatório. Ele era um engenheiro da ordem em um universo de entropia. O seu legado é o reconhecimento de que a história humana é um ciclo repetitivo de sombras e que, às vezes, a luz da civilização é sustentada por alicerces de pavor que preferimos esquecer. O capítulo 17 termina com a imagem do místico Caminho de Drácula, cruzando a Romênia moderna. Um rastro de pedras e memórias que nos ensina que o limite entre o herói e o monstro é apenas a largura de uma estaca de carvalho. Epílogo: o repouso do dragão e o oceano do sono. Agora, sinta a poeira de 500 anos assentando suavemente sobre os desfiladeiros dos Cárpatos. O barulho das armaduras de bronze e os gritos de agonia das florestas de estacas silenciaram-se há muito tempo, transformando-se apenas no sussurro do vento entre os pinheiros centenários. A névoa densa e prateada, que tanto protegeu Vlad III, agora desce sobre a sua própria consciência, convidando-o ao repouso final. Imagine que você está caminhando para longe das muralhas frias do Castelo Poenari, deixando para trás o pavor da história e as tensões do mundo material. O tempo de Vlad, o filho do dragão, parou no momento em que ele se fundiu com as neves de Baltene, e agora o seu tempo pessoal também faz um convite irrecusável à paz absoluta. Sinta o peso doce do relaxamento descendo sobre os seus ombros agora, como se você estivesse vestindo o manto de veludo negro de um príncipe, que finalmente decide deixar o seu reino de sombras para trás. A história de Vlad é uma lembrança poderosa de que, ao final de todas as batalhas e de todas as resistências, o maior de todos os portos é o silêncio restaurador do sono. Não há mais tributos para cobrar, não há mais inimigos para empalar, não há mais traições para temer. O universo é um livro que agora está fechado e seguro nas suas mãos, protegendo o seu descanso com a suavidade de uma noite transilvânica sem lua. O dragão está em paz. O vampiro é apenas um sonho, e você também está seguro no centro da serenidade. 10. A luz das últimas tochas de Tergoviste apaga-se lentamente no horizonte da memória. 9. O mármore frio dos castelos transforma-se no calor macio e acolhedor da sua cama. 8. O som dos cavalos galopando desaparece na distância da sua imaginação. 7. Você está flutuando num mar infinito de quietude ancestral e silêncio puro. 6. A voz do mestre do pavor é agora apenas um sussurro de proteção ao vento da noite. 5. Sinta o peso do seu corpo fundindo-se completamente com o repouso eterno e reparador. 4. Todos os conflitos da história e as agitações da mente desaparecem da sua percepção. 3. O sono é um oceano profundo, azul, morno e acolhedor que espera para te abraçar. 2. Você está mergulhando profundamente na escuridão suave e segura do império dos sonhos. 1. Silêncio absoluto, escuridão total. Paz profunda, sono profundo. Boa noite. Descanse na imortalidade silenciosa de Vlad III, o Drácula.